Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu queria fazer um vídeo mais suave, né? Um vídeo tranquilo. Então eu decidi fazer um vídeo para contar para vocês mais uma das minhas histórias da minha graduação, né? E o que eu acho legal é que, assim, são histórias bem pé no chão, né? E que vocês poderão passar por algo parecido ao longo da graduação de vocês. Até interessante para vocês terem um pouco de visão de como funcionam as coisas, né? Como é que é a vida real da graduação, né? Então, nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre como foi a minha matéria de desenho técnico da graduação, que inclusive alguns de vocês estão vendo esse vídeo, que estão fazendo curso de engenharia, estão fazendo curso da Poli, estão finalizando essa matéria de desenho técnico, né? A famosa matéria é PCC, porque o PCC é a sigla do Departamento Poli Construção Civil, tá? Antes que vocês tenham alguma ideia errada aí sobre a matéria, tá bom? Bem, qual que é a ideia dessa matéria? Os cursos de engenharia em geral, né, o MEC exige isso, ou o MEC, ou o CREA, enfim, tem que ter pelo menos uma matéria para trabalhar essa questão do desenho ou então da representação gráfica. E por isso é uma matéria do biênio, que todos os cursos têm que ter. E essa matéria, mesmo antes de eu entrar na engenharia, eu sempre tive muito medo dela. Eu sabia que eu ia ter ela e eu sempre tive muito medo dela. Por quê? Porque eu não sei fazer um O com um copo. Na verdade, eu sei fazer um O com um copo, tá? Mas assim, sempre que você fala em desenho, eu falo, nossa, bonequinho de palito, né? É isso que eu sei fazer. E eu já sabia que no futuro eu teria esse desafio, né? De ser aprovado nessa matéria de desenho e representação gráfica, né? Beleza. Entrei na Poli. Apareceu essa matéria, a primeira semana, eu acho que eu até já falei isso para vocês no outro vídeo, eu fiquei com muito receio, porque o professor falou assim, olha, vocês vão ter que, a matéria é dividida em partes, né, a primeira parte é desenho mesmo no papel, com lápis, régua, esquadro, compasso e afins, e a segunda parte é um programa, um software, né, de CAD, que vocês vão ter que fazer um projeto. Aí ele falou pra gente o seguinte, nessa primeira parte, que é o desenho no papel, inclusive tem uma aula que vocês serão forçados a fazer o desenho, eu não lembro se ele usou o termo à mão livre, né, que seria o desenho sem nenhum suporte do tipo régua, compasso, esquadro, etc. Só com lápis mesmo, né. Aí eu falei, ferrou muito, né. E essa matéria, para piorar ou não, né, essa matéria ela é feita em grupos, né? Claro que cada um tem a sua nota, mas ela é feita em grupos. E aí do meu grupo, 3 fizeram, né? Do meu grupo, que eram 4 pessoas, 3 fizeram colégio técnico e treinaram desenho nesses colégios técnicos. E eu não tinha treino nenhum, né? Então eu já tava me sentindo assim, um cocôzinho no meio de todo mundo lá, né? Aí chegou essa aula de desenho sem o material, né? Eu falei, ferrou, o que eu vou fazer? Já era, ferrou muito, como vocês pensam em várias aulas, né? Pra vocês verem que eu não sou diferente de vocês. E aí, chegou nessa aula e eu tive a brilhante ideia de desenhar uma escada. Porque desenhar a gente ia ter um componente do nosso projeto que era uma escada. Aí eu falei, eu desenho escada, viu? E aí eu desenhei a escada. E até que eu consegui fazer uma escada bonita, mesmo sem régua e afins, a minha escada saiu direitinho, né? Não tirei 0 nesse dia, né? E assim, claro, para esse vídeo não ficar um vídeo de 20 minutos, 30 minutos eu falando de todas as aulas, eu quero agora dar um pulo mais pro final da disciplina, que é o seguinte, essa disciplina, eu não sei como é atualmente, mas no meu ano, eles descobriram que nem todos os alunos, né, conseguiriam ter os seus projetos impressos. Como assim impressos, Felipe? A ideia da disciplina no software de CAD, você vai modelar o seu projeto. No meu ano foi uma Marble Machine, que é uma máquina onde a bolinha cai, aí a bolinha sobe, aí cai e sobe. E fica repetindo isso, né? E aí você modelava essa máquina, né, nesse software de CAD que a gente usava, e aí os melhores projetos que fossem mais bem avaliados, seriam impressos, né, na impressora 3D, eu imprimia as partes, né, com MDF, e a gente iria montar nosso projeto.
E o nosso projeto ele seria apresentado para a equipe de professores e blá blá blá. Bem, qual foi a minha brilhante ideia junto com o meu grupo, né? A gente pensou o seguinte: olha, como eles só vão imprimir alguns, e se o nosso não for impresso, nós não seremos prejudicados, vamos fazer a pior apresentação possível. Claro, a gente tem que fazer uma apresentação minimamente aceitável, mas vamos fazer a pior possível, porque se a nossa for ruim, não vão votar na gente. E aí, nós não teremos que imprimir o nosso projeto e apresentar. Ó a cabeça da pessoa, né? Beleza. A gente fez isso. Qual que foi a nossa surpresa? O professor falou assim, gente, eu conversei com a equipe e no caso da turma de vocês, todos os trabalhos serão impressos. E aí a gente se ferrou, porque assim, a gente tinha feito uma apresentação ruim, a gente levou o negócio meio assim nas coxas, sabe? E no final, todo mundo teria que ser impresso, né? E aí eu lembro até de um episódio que teve, que a gente tinha uma aula que você tinha que simular. Primeiro você tinha que simular o seu projeto para falar, olha, eu simulei meu projeto no software de CAD, ele funciona. Se eu simulei e ele funciona, agora pode imprimir. Por que isso? Porque se você imprimir um projeto que não funciona, digamos assim, você imprimiu um projeto, aí a sua bolinha ela fica travada num pedaço do percurso. Foi em vão. Você não pode fazer isso. Então, primeiro você tinha que provar que ele funcionava a partir da simulação, para depois você imprimir ele. E como a gente fez as coisas meio que nas coxas, não funcionava de maneira alguma. E assim, a gente tinha o tempo finito, porque, de novo, eu não sei como está hoje em dia. Não sei, quer dizer, hoje em dia com certeza o pessoal está conseguindo usar esse software em casa, né? Via VPN e afins. Mas quando eu fiz essa matéria, não dava. Então, ou era durante a aula, ou era nos horários de monitoria, que eram concorridíssimos. Mas assim, você usar o software na sua casa, na sua máquina, esquece. Então assim, a gente não tinha tempo, né? Então, ou fazia funcionar naquela aula, ou dava problema. Qual que foi a minha brilhante ideia, de novo? Olha a cabeça da pessoa, né? A simulação da máquina lá, do nosso projeto, era uma simulação real. Tipo, lá considerava efeitos físicos, gravidade, resistência do ar, atrito e por aí vai. Então assim, realmente, se o projeto passasse na simulação, ele iria passar na vida real, uma vez impresso. Só que ele não passava nem na simulação. E aí, qual que foi a minha ideia? Eu falei assim, gente, seguinte, a gente precisa fazer isso funcionar hoje. Vamos dar um migué, porque depois a gente arruma. Claro, a gente vai precisar arrumar isso, porque senão a gente vai imprimir e vai dar ruim. E aí, qual que foi o migué que eu optei por dar? Você tem a gravidade. Nosso problema é, na nossa simulação, a bolinha ela ia descendo pelo projeto e simplesmente ela caía para fora do nosso circuito lá que a bolinha tinha que seguir. Ela simplesmente era jogada para fora. Ela quase uma catapultava para fora, né? Aí eu falei para eles o seguinte, gente, vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma componente vertical da gravidade. Então, em vez da gravidade ser assim, vamos fazer uma coisa meio diagonal, porque aí você consegue grudar a bolinha no circuito, no trajeto. Ela não vai ser catapultada. Qual que foi a minha surpresa? Deu muito certo. E aí, com isso, a gente conseguiu passar na simulação, né? Foi aprovado, beleza. Claro, a gente teve que correr atrás, depois a gente teve que mudar o projeto, beleza, funcionou. Aí, chegou lá no dia da impressão. E aí, o professor pedia, né, para cada grupo ter uma pessoa lá, né, para acompanhar a impressão. Inclusive, a impressão não foi feita durante a aula, porque demorava muito tempo, era coisa assim... Eu não lembro, acho que era 2 horas pro projeto para imprimir, era uma coisa assim muito longa que demorava, né? E lá fui eu, né, como representante do meu grupo. Qual foi a minha surpresa? Na hora de imprimir, a impressão saiu errada. Por quê? Porque na hora da gente exportar o projeto, o arquivo lá para impressão, o projeto foi exportado com as medidas erradas. Como assim medidas erradas, Felipe? Digamos assim, eu tinha lá uma pecinha que era para ter o tamanho de 20 centímetros. A pecinha saía com o tamanho de 2 metros, com fator vezes 10.
Então assim, a impressão saiu toda errada, o professor ficou puto, mas depois, né, a gente conseguiu imprimir direitinho, né, entre mortos e feridos, no final das contas, tudo deu certo nisso daí. E aí chegou no dia da famosa apresentação para os professores. E assim, essa disciplina tem um professor que muitos têm medo dele. Não vou falar nomes aqui para não expor o professor, mas quem faz essa disciplina sabe quem é, entende? E aí, é claro, nós estávamos com muito medo desse professor. E aí eu lembro que esse professor apareceu assim para avaliar o meu projeto com o meu grupo. Eu tremendo, claro, primeiro semestre na faculdade, né? Você pensa o quê? Nossa, o professor que tá chegando lá é o Deus, né? Hoje em dia... Mas enfim, eu lá tremendo, né? Aí eu lembro que o professor chegou assim, foi uma coisa muito rápida. Ele chegou, olhou assim, botou a mão no queixo e falou: o que esse projeto de vocês faz? Aí eu falei: olha, professor, como você está bem por dentro, né? Ele é uma marble machine, a bolinha ela cai pelo percurso, depois ela sobe e ela fica repetindo isso. Aí ele falou: tá bom, e foi embora. Aí eu pensei: ferrou. Ele olhou, falou: nossa, que resposta horrível, vou dar 0 e é isso aí. Mas até que no final das contas, entre mortos e feridos, todo mundo passou, né? Então assim, qual que era a minha proposta desse vídeo aqui? Mostrar que no final das contas, entre mortos e feridos, dá certo, sabe? Dá certo. As coisas, elas acabam dando certo, né? E esse é um dos vários episódios que eu lembro da minha graduação, que é assim, gente. Inclusive eu falo isso pros meus colegas, pros meus amigos, né? Eu falo assim: gente, no momento é por estresse. Vocês vão se estressar muito. Mas assim, quando as coisas passam, na grande maioria das vezes, o que resta? Resta as lembranças e as zoeiras, né? E esse caso, essa matéria foi bem isso. Que lá no passado eu me estressei muito, né? Mas o que resta hoje em dia são as lembranças e as zoeiras, né? Acima de tudo. Mas enfim, era isso, né? Espero que vocês tenham gostado e se divertido com esse vídeo, né? Caso vocês que já estão aí na Poli, então em alguma outra faculdade, tenham histórias engraçadas parecidas, também compartilhem aí com os nossos colegas no canal. E nos vemos no próximo vídeo.